Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre andaime plataforma de trabalho segundo a NR18. Já fiz alguns vídeos sobre a NR18, mas ela é muito longa, então vamos fatiando ela devagarzinho, a gente vai comentar toda a norma. Então lá no item 18.12 tem o seguinte: andaime plataforma de trabalho 18.12.1. Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos. Bora lá. Primeiro, ser projetado por profissional legalmente habilitado, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes. Então, o primeiro ponto óbvio é que andaime não pode ser feito lá na oficina, o ferreiro cortou, o serralheiro lá fez, soldou, não, tá? Tem que ter um profissional habilitado, ou seja, um engenheiro, que vai fazer todo o cálculo para isso. Segundo, ser fabricado por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe, ou seja, lá no CREA. Então, tem que ter a empresa registrada. Ser acompanhada de manuais de instrução em língua portuguesa fornecidos pelo fabricante, importador ou locador. Então, eu tenho que ter um manual para saber como montar, saber como desmontar e quais são as orientações em relação ao andaime. Possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. Então, uma espécie de guarda-corpo, né? Se eu estou trabalhando para essa área aqui, o U aqui, ó, essa lateral atrás e a outra lateral, tem que ter um guarda-corpo para evitar que eu caia. Tá? Então, isso também é obrigatório. E possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho de maneira segura, quando superiores a 40 centímetros de altura. Então, o que ele está falando é o seguinte: se eu vou ter que dar um passo assim, subir 40 centímetros de altura, eu tenho que ter alguma forma segura. Não pode ser só eu descer desse andaime, eu subir desse andaime de forma sem nenhum guarda-corpo ou alguma coisa assim para me segurar, né? Aí já vai passar para o item seguinte, 18.12.2. A montagem do andaime deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Lembra lá que tem que ter um profissional habilitado, um engenheiro? Pois bem, então tem que ser montado de acordo com esse projeto. E no caso de andaime simplesmente apoiado, que são aqueles mais simples, construído em torre única, com altura inferior a 4 vezes a menor dimensão da barra de apoio, já vou comentar, fica dispensado o projeto de montagem, devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução. Está falando o seguinte: pega um andaime simples, que é de montar, coisa e tal, simplesmente apoiado. Se eu tenho uma base, por exemplo, de 1 metro, tá? 1 metro de base, e ele tem menos de 4 metros de altura, ou seja, 4 vezes a base, eu não preciso de um projeto. Ele já foi dimensionado tudo direitinho, mas eu não preciso de um projeto para a montagem. Tá? Eu só vou levar o manual e o que fica tudo direitinho. Mas não precisa de um projeto de montagem. Tem aqueles andaimes fachadeiros, aquele já precisa. Tá? Um projeto de montagem. E quando for maior do que 4 vezes a base, também será preciso um projeto de montagem, que há uma maior probabilidade de queda. Né? Quando da utilização de andaime simplesmente apoiado com a interligação de pisos de trabalho, independentemente da altura, deve ser elaborado projeto de montagem por profissional legalmente habilitado. Então, falei que se 4 vezes a base, menos de 4 vezes a base, não precisa um projeto. Né? Projeto de montagem. Só que eu tenho um andaime aqui, eu tenho outro andaime aqui. E eu vou fazer uma passarela de um para o outro. Mesmo que seja menos de 4 vezes a base, nesse caso precisa. Porque tem a possibilidade de queda, tem que fazer essa passagem de forma segura. Né? As torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixada a estrutura, não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da barra de apoio. Então, percebe que esse 4 vezes é importante. Então, eu tenho aqui 1 metro de base. Mais de 4 metros, ela tem que estar estaiada, ela tem que estar amarrada na estrutura. Ela não pode estar solta, tem a maior probabilidade de queda. Os andaimes devem possuir registro formal de liberação de uso assinado por profissional qualificado em segurança do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho da obra. Então, eu tenho que ter uma espécie de liberação. E essa pessoa que faz essa liberação é um profissional que teve um treinamento. Se ele é qualificado, então ele tem um conhecimento naquela área. Tá? O qualificado, por exemplo, um técnico de segurança é qualificado. Alguém que tem uma formação específica é qualificado. 18.12.5. A superfície do trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante, nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe. Isso também é uma coisa que nem sempre de ver. Então tem lá o piso do andaime.
Às vezes a gente vê só o cara com uma tábua e se equilibrando ali em cima da tábua. Não, forração completa, tá? E sem a possibilidade de se encaixar e tudo mais. Então tem que tomar cuidado em relação ao piso. A atividade de montagem e desmontar de andaimes deve ser realizada, primeiro, por trabalhadores capacitados, que recebem treinamento específico para o tipo de andaime utilizado. Capacitado é aquele que recebe treinamento de uma pessoa habilitada, tá? Então tem que ter um treinamento específico. Com o uso de sistema de proteção individual contra quedas, tá? Com ferramentas com amarração que impeçam a queda acidental. Você está com o martelo na mão, vai cair, opa, está preso aqui, tá? Então não seria um problema. E com isolamento e sinalização da área. Preciso isolar e sinalizar, né? O andaime tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra o desencaixe acidental. Então tem aquele encaixe de tubo no outro, tá? Então isso tem que ser bem feito para que não, sem querer, não vai desencaixar. Em relação ao andaime e à plataforma de trabalho, é proibido. O que é proibido? Olha lá. Utilizar andaime construído com estrutura de madeira, exceto quando dá impossibilidade técnica de utilização de andaimes metálicos. O problema é provar essa sua inviabilidade técnica, tá? Mas, a princípio, tem que ser metálico. 2. Retirar ou anular qualquer dispositivo de segurança do andaime. Então, tem os dispositivos de segurança do andaime para travar o andaime, coisa e tal. Não pode ser retirado, óbvio. Utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime para atingir lugares mais altos. Então, se eu quero atingir um lugar mais alto, eu vou colocar uma escada, tá? Eu subo esse andaime. Ah, por que não pode? Porque vai ficar um ponto de esforço ali específico que pode quebrar, né? O piso do andaime, esse tipo de coisa. 18.12.9. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar material no andaime deve ser escolhido de modo a não comprometer a sua estabilidade e a segurança do trabalhador. Então, eu vou colocar lá uma roldana, uma polia, né, para puxar as coisas para subir no andaime. Tem que tomar cuidado. Se for um peso muito elevado, será que o andaime aguenta? E segundo, não vai tirar a estabilidade desse andaime? Então, tem que ser pensado previamente. E é proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m e largura inferior a 90 cm. Então, vou ter lá, aqui já uma plataforma de trabalho, né? Uma espécie de cavalete. Né? Eu tenho que ter no máximo 1,5 m, tá? E a largura pelo menos 90 cm, porque senão vai ficar muito estreito, vai ficar difícil de trabalhar nessa plataforma. 18.12.12. Nas edificações com altura igual ou superior a 12 metros, então 12 metros, mais ou menos 4 andares. Geralmente um andar tem 3 metros, 3 vezes 4, 12, tá? Então mais ou menos 4 andares. A partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamento e de cabos de segurança para uso do sistema de proteção individual contra quedas, a serem utilizados no serviço de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. Ainda no tópico de andaime, mas ele está dizendo o seguinte: eu tenho que ter os pontos de ancoragem, mais de 4 andares, mais de 12 metros, eu vou ter que ter esses pontos para poder amarrar, né, para fazer manutenção e tudo mais. Os pontos de ancoragem de equipamento e dos carros de segurança devem ser independentes, com exceção das edificações que possuem projetos específicos para a instalação de equipamentos definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachadas. 18.12.12.2. Os dispositivos de ancoragem devem, olha lá, então agora está falando de dispositivo de ancoragem. Primeiro, estar disposto de modo a ter todo o perímetro da edificação. Então eu vou colocar só uma ancoragem de um lado e os outros 3 lados lá do edifício. Não tem como, tem que ter todo lado. Suportar uma carga de trabalho mínimo de 1.500 kg força. Então eu já sei que eu tenho que ter uma resistência de pelo menos isso. Constar do projeto estrutural da edificação. Não basta eu colocar lá a ancoragem. Será que a estrutura vai aguentar? Será que não será um problema? Então tem que ser considerado isso também. Ser construído de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de característica equivalente. Então coloca lá um ferro qualquer, começa em ferro já oxidado, daqui a um pouco quebra. Então também não adianta. 18.12.12.2.1. Os ensaios para a comprovação da carga mínima do dispositivo de ancoragem devem atender o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, às determinações do fabricante. Então, eu preciso fazer ensaio para verificar se aquela ancoragem está segura, né? E a ancoragem deve apresentar na sua estrutura em caráteres indeléveis e bem visíveis. Então, que vai aguentar durante o tempo lá, né? Que não vai apagar.
o que tem que ter a informação? Razão social do fabricante e seu CNPJ. Então, lá na ancoragem tem que ter. Eu até fiz um vídeo, faz um tempinho, sobre a NBR 163251, que é para orientações para dispositivos de ancoragem. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada depois. Tá? Que mais? Modelo ou código do produto, número de fabricação de série, isso tudo está lá na ancoragem. Material do qual é constituído, indicação da carga, quanto ele aguenta, tá? Número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima aplicável. E o último item, pictograma, indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo fabricante. Então, isso tudo tem que estar lá na ancoragem. Essa parte final ele está dentro de andame, mas é porque tem a ver, né? Eu vou ter que fixar as coisas e tudo mais, tem que ter lá um ponto de ancoragem. Acho que deu para entender. Vou colocar na descrição do vídeo alguns vídeos sobre a NR18, sobre outros assuntos, e os vídeos sobre ancoragem. Aí eu quase que ia esquecer, né? Todo vídeo eu indico o livro. Vou pegar qualquer um aqui na prateleira. Esse aqui, ó, Ergonomia Cognitiva e Representação Mental, da editora Juruá, Gilbert Cardoso Boyer, eu acho que é essa a pronúncia. Pois bem, esse livro de Ergonomia Cognitiva é um livro que não é um livro simplesinho, assim, que você vai de leitura fácil, mas é um bom livro para você entender sobre ergonomia cognitiva. Então, recomendo para aprofundamento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.